Os Papas da Igreja Católica. Os Papas do século V ao VII. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos Papas da Igreja Católica que assumiram o manto papal dos séculos V ao VII. Vamos para o vídeo. Entre os séculos V e VII, a Igreja Católica passou por transformações cruciais, enquanto o Império Romano do Ocidente entrava em colapso, e novos reinos bárbaros emergiam. Os papas desse período tiveram de enfrentar desafios políticos, doutrinários e administrativos, consolidando o poder da Sé de Roma e influenciando o curso da história da cristandade. A seguir, exploraremos a trajetória e o legado dos papas de Símaco a Honório I. 51º, Papa Símaco 498 a 514. Símaco foi eleito durante uma disputa com o antipapa Lourenço, resultando em grande instabilidade política na Igreja. Defensor da independência do papado, enfrentou a interferência dos governantes ostrogodos. Convocou o Sínodo de Roma, 502 d.C., que estabeleceu que um papa não poderia ser julgado por autoridades seculares. Algumas de suas iniciativas, só a nível de curiosidade, foram a construção do primeiro núcleo do Palácio Vaticano e o costume de cântaro glória nas celebrações da Santa Missa. São Símaco teve um papel importante como conciliador durante a queda do Império Romano e a invasão dos vândalos, godos, visigodos e longobardos, que começavam a dominar o Ocidente. Ele entrou nas intrigas sociais e políticas para tomar partido da paz e da harmonia. Já próximo ao fim da vida, ele ainda encontrou tempo para resgatar e libertar os escravos. O Papa Símaco morreu em 19 de julho de 514 em Roma. 52º, Papa Hormisda, 514 a 523. Restabeleceu a unidade entre Roma e Constantinopla após o cisma Acaciano, 484 a 519, por meio da Fórmula de Hormisda, que reafirmava a primazia papal. Fortaleceu a autoridade da Igreja Ocidental e consolidou a doutrina contra o monofisismo. O Santo Papa Hormisda morreu a 6 de agosto de 523. No mesmo ano de sua morte, teve ainda a consolação de ver cessar a perseguição das igrejas da África, e os bispos africanos, relegados à Sardenha, voltarem livremente às suas dioceses, sob o novo rei Uderico. 53º, Papa João I, 523 a 526. Primeiro Papa a viajar a Constantinopla, onde negociou com o imperador Justino, primeiro sobre a reintegração dos arianos no Império Bizantino. Papa João I viveu num tempo e contexto político-religioso complexo. Quem reinava na Itália era Teodorico, um cristão ariano, ou seja, não era fiel à doutrina católica, mas se dizia cristão. Por outro lado, existia um conflito entre Teodorico e Justino, e os dois imperadores se chocavam. No meio deste contexto complexo, a vítima foi o Papa João I, que foi forçado por Teodorico a uma missão. Nunca um papa tinha saído da Itália. Ele foi o primeiro. A missão não agradou, porque Teodorico queria que o Papa fosse o porta-voz de uma mensagem ariana, por interesses econômicos e políticos. Mas o que podemos perceber é que este homem santo, autoridade máxima da Igreja de Cristo, não perdeu sua paz, não perdeu sua obediência a Deus. Tornou-se santo em meio aos conflitos. Ele viveu uma vida de oração, uma vida penitencial, oferecendo e sempre buscando ser dócil à vontade de Deus. Papa João I, por causa do ódio de Teodorico, foi aprisionado para morrer de fome e de sede, tornando-se mártir da fé. 54º, Papa Félix III, 526 a 530. Enfrentou os desafios impostos pelos arianos na Itália e manteve relações tensas com o Império Bizantino. Teve um pontificado curto, mas firme, na defesa da ortodoxia católica. Foi eleito em 12 de julho como escolha de Teodorico, o Grande, rei dos ostrogodos, que havia aprisionado o predecessor de Félix, Papa João I, e que morreu logo após a consagração de Félix. O novo Papa encerrou a controvérsia sobre a graça no Segundo Concílio de Orange, em 529, condenando o semipelagianismo, que sustentava que o início da fé resulta do esforço humano, e não da graça. Félix converteu um templo pagão em Roma na igreja de São Cosme e São Damião. Devido a um antipapa ter assumido o manto papal de 355 a 357, com o nome de Félix II,
Félix III também é chamado de Félix IV. O Papa Félix III morreu em 22 de setembro de 530, em Roma. 55º Papa Bonifácio II, 530 a 532. Foi o primeiro Papa de origem germânica. Foi indicado diretamente por Félix III, ou IV, tentando impor a sucessão hereditária no papado, mas essa decisão foi rejeitada pelo clero romano. Ele foi arquidiácono do Papa Félix III, que o designou como seu sucessor, temendo a dominação ostrogótica. No entanto, a maioria do clero romano elegeu o diácono Dióscoro de Alexandria. Ambos os papas foram consagrados, e o cisma resultante foi encerrado pela morte de Dióscoro. Bonifácio convocou 3 sínodos romanos. No de 530 ele recebeu a submissão de seus oponentes. No primeiro de 531 ele propôs o direito de um papa selecionar seu sucessor. No segundo de 531 ele anulou o arranjo de sucessão. Ele solenemente aprovou os decretos conciliares do Segundo Concílio de Orange, França em 529, que condenaram o semipelagianismo, a crença herética no poder da vontade inata do homem de buscar a Deus. Seu governo foi marcado por disputas internas na Igreja. O Papa Bonifácio II faleceu em 17 de outubro de 532, em Roma. 56º Papa João II, 533 a 535. Primeiro Papa a adotar um nome diferente ao assumir o pontificado, para evitar associações com deuses pagãos. Teve o apoio do imperador Justiniano I na condenação de heresias como o nestorianismo e o pelagianismo. A sua eleição deu-se somente 2 meses e meio após a morte de Bonifácio II, a 2 de janeiro de 533, devido à época politicamente agitada que então se vivia, uma vez que os partidários da princesa Malazunta, e os do seu primo Teodado, que a tinha aprisionado depois de se casar com ela, se digladiavam pela posse do trono. Este Papa ficou conhecido por ter homologado o resultado de um sínodo convocado pelo imperador Justiniano, que aprovava o preceito dos monges citar, de que uma das pessoas da Santíssima Trindade tinha sofrido corporalmente, que fora rejeitado em tempos pelo Papa Urmisdas. Esta aprovação tinha como objetivo conseguir a adesão dos monofisitas, desejada tanto pelo Papa como pelo imperador. Pouco mais se sabe sobre este pontífice, a não ser que o seu papado terminou a 8 de maio de 535. 57º Papa Agapito I, 535 a 536. Viajou a Constantinopla e conseguiu depor o patriarca monofisita Antêmio, fortalecendo a influência de Roma sobre a Igreja Oriental. Ascendeu ao posto de arquidiácono, tendo chegado ao trono pontifical a 13 de maio de 535, e falecido a 22 de abril de 536 em Constantinopla. Foi para esta cidade em 536, a instâncias do rei ostrogodo Teodado, para dissuadir Justiniano da sua intenção de conquistar Itália, tomada quando da morte de Amalasuntha. Simultaneamente, destituiu o patriarca de Constantinopla, Antêmio I, uma vez que este era monofisita, e colocou Menas em seu lugar. Agapito I possuía uma importante biblioteca na sua casa, no Monte Sério, Roma, e era detentor de uma grande cultura. Juntamente com Cassiodoro elaborou o sistema de ensino baseado no Trivium, dialética, gramática e retórica, e no Quadrivium, astronomia, música, geometria e aritmética. Foi sepultado em São Pedro do Vaticano, crendo-se que foi mandado envenenar por ordem da imperatriz Teodora, mulher de Justiniano, mas garantiu que a doutrina católica fosse respeitada no Oriente. 58º Papa Silvério, 536 a 537. Eleito no dia 1º de junho de 536. Embora fosse apenas subdiácono quando assumiu o trono de Pedro, ele foi um dos mais valentes defensores do cristianismo, pois enfrentou a imperatriz Teodora. O conflito com a imperatriz começou quando ela enviou uma carta a ele ordenando que aceitasse, em Roma, bispos heréticos, entre eles Antimo. Respondendo com veemência que não obedeceria de forma alguma, foi preso. Tiraram-lhe as vestes papais, e, vestido como um simples monge, foi deportado para Patara, na Ásia. Revoltado com a deposição de Silvério, o bispo de Lícia resolveu falar diretamente com o imperador Justiniano.
Foi nesse encontro que proferiu as palavras que ficariam gravadas na história, e seriam repetidas pelos séculos seguintes: existem muitos reis neste mundo, mas apenas um papa em todo o universo. Tocado pelas palavras do religioso, o imperador determinou a volta do Papa Silvério a Roma, mas Teodora continuou com suas armações, e pouco tempo depois, ele era enviado à ilha de Palmaria, Ponza, onde sofreu um exílio mais rigoroso que o primeiro. Novamente, recebeu ordem de Justiniano para voltar a Roma. Contudo, o Papa preferiu terminar no cisma que surgira, abdicando no dia 11 de novembro de 537. Morreu no exílio, sendo reconhecido mais tarde como mártir. 59º, Papa Vigílio, 537 a 555. Foi representante do Papa Agapito I em Constantinopla, cargo que lhe foi dado como compensação, por não ter tido efeito a designação de Bonifácio II. Nomeado com apoio bizantino, mas entrou em conflito com o imperador Justiniano I devido à questão dos 3 capítulos, textos considerados heréticos por Constantinopla. Em novembro de 545 o Papa foi preso, enquanto rezava missa, tendo sido detido na Sicília, até aceitar o decreto do imperador, o que acabou por acontecer. Chegando esta notícia ao conhecimento da Igreja, foi convocado um sínodo pelos bispos da África, em 550, que excomungou o Papa. Este resolveu então retratar-se, e anulou o documento com a sua confissão, chamado de Iudicatum. Foi acordado com o imperador que se convocaria um concílio para resolver a questão. Contudo, o imperador emitiu um decreto a confirmar a condenação dos 3 capítulos. O Papa não concordou, obviamente, o que fez com que o imperador o impedisse de sair de São Pedro, a partir de dezembro de 551, até legitimar os seus decretos. Entretanto, o Papa fugiu para a Calcedônia, e foi efetuado um concílio em Constantinopla, em 553, onde o imperador declarou o rompimento dos laços com o Papa, e a condenação dos 3 capítulos. Só em fevereiro de 554, é que o Papa confirmaria os resultados do concílio, com grave prejuízo para sua imagem perante a Igreja Ocidental. Acabou por morrer em Siracusa, quando voltava para Roma, tendo sido sepultado na Igreja de São Marcelo. 60º, Papa Pelágio I, 556 a 561. Assumiu o papado em um período conturbado, durante a ocupação bizantina da Itália. Defendeu a reconstrução de Roma após as guerras góticas. Na Igreja, surgiu uma complicação enorme posteriormente chamada de controvérsia dos 3 capítulos em reação ao edito de Justiniano de 544 contra certos escritos nestorianos. Quando Vigílio foi convocado a Constantinopla em 545 para ratificar o edito, Pelágio serviu como defensor de Roma, quando ela foi capturada em 546 pelo rei ostrogodo Totila, a quem ele corajosamente persuadiu a poupar os romanos. Como os godos estavam em guerra com os bizantinos na Itália, Totila enviou Pelágio em uma missão mal sucedida a Constantinopla, para negociar um acordo com Justiniano. Pelágio permaneceu em Constantinopla com Vigílio, onde se recusaram a comparecer ao concílio de 553, para resolver a controvérsia dos 3 capítulos. O concílio condenou os escritos nestorianos e seus autores. Pelágio retirou seu apoio ao Papa Vigílio, pelo qual foi excomungado. Embora os rumores persistissem sobre seu papel na morte de seu predecessor, Pelágio se reconciliou com Justiniano, e foi eleito, por insistência imperial, para suceder Vigílio em 555, sendo consagrado em Roma em 16 de abril de 556, faleceu em 4 de março de 561, em Roma. 61º, Papa João III, 561 a 574. Governou durante a invasão dos lombardos, refugiando-se em Nápoles, para evitar a instabilidade em Roma. Buscou apoio do Império Bizantino para conter a expansão lombarda. O Papa era italiano, pertencia a uma importante família romana, e era filho do procurador Anastásio, sendo o seu nome de batismo Catelinos. Foi Papa de 17 de julho de 560, e 1 a 13 de julho de 574. Fez com que a Igreja de Nápoles se submetesse ao poder de Roma, assim como o restabelecimento das relações com as igrejas da África, que tinham se afastado com a excomunhão do Papa Vigílio.
Organizou o monarquismo, existente no Ocidente desde o século IV, tendo São Bento de Núrcia compilado as normas de vivência destas comunidades, numa regra. Para a organização destas comunidades tinham-se traduzido também os ditos dos anciãos, e a exposição do Heptateuco. A aproximação dos lombardos fez com que o Papa rogasse ao rei Narsés que estabelecesse a sua residência em Roma, para melhor proteger a cidade. Contudo, o povo de Roma não aceitou de bom grado a medida, e o Papa teve de se mudar da Basílica de São João de Latrão, para a Basílica dos Santos Tiburtino e Valeriano, com o intuito de acalmar a fúria popular e melhor se defender, em caso de perigo. Faleceu em 13 de julho de 574, em Roma. 62º, Papa Bento I, 575 a 579. Enfrentou uma grave fome em Roma, e tentou organizar a resistência contra os lombardos. Papa Bento I, em latim Benedictus, foi Papa da Igreja Católica de 2 de junho de 575 a 30 de julho de 579. Foi eleito Papa após quase um ano de vacância, devido à ocupação de Roma pelos lombardos. Bento I tentou restabelecer a ordem na Itália e na França, conturbadas pelas invasões bárbaras, e ensanguentadas por discórdias internas. Segundo o Liber Pontificalis, em seu tempo a guerra trouxe a praga da fome. Houve tão grande miséria, que muitas fortalezas se renderam aos implacáveis bárbaros, só para haverem um pouco de alimento. Deus teve pena de tanta calamidade, e o imperador Justino II fez mandar do Egito muitos navios carregados de trigo. Nessas aflições morreu o venerado pontífice, que foi sepultado na sacristia da Basílica de São Pedro. Sua fé superou os temores, e foi um pilar de inspiração aos fiéis cristãos no meio de provações. 63º, Papa Pelágio II, 579 a 590. Teve um papado marcado pelo avanço lombardo, e pela falta de apoio bizantino. Promoveu a construção de igrejas, e incentivou a conversão dos arianos ao catolicismo. Pelágio II, em latim Pelagius, foi um papa eleito em 26 de novembro de 579, como sucessor do Papa Bento I, reinou nos anos imediatamente posteriores à invasão dos lombardos à Itália. A Santa Sé não se sentia nem um pouco protegida pelos novos dominadores da península, contra os quais Pelágio II buscou apoio tanto no Reino Franco, 580, como no Império Bizantino, 584. Pelágio foi um dos papas que trabalharam para promover o celibato do clero, e ditou regras tão severas, que o seu sucessor Gregório I se viu obrigado a suavizá-las. Além disso, esforçou-se, embora sem alcançar resultados concretos, para pôr fim ao cisma de Aquileia, que se iniciara durante o pontificado de Pelágio I. Em seu pontificado, os lombardos destruíram a abadia de Monte Cassino, e, em Roma, foram construídos os alicerces da Basílica de São Lourenço, fora de muros. Em seu governo ocorreu o segundo concílio de Macon, no ano 585, que tornou a cobrança do dízimo obrigatória em todos os países-estados católicos. Foi vítima de uma epidemia que assolou Roma no final de 589, e morreu em 7 de fevereiro de 590. Está sepultado na Basílica de São Pedro. 64º, Papa Gregório I, o Grande, 590 a 604. Um dos papas mais importantes da história, foi responsável pela reforma litúrgica que originou o canto gregoriano. Criou o modelo de administração da Igreja, tornando-se um verdadeiro líder espiritual e político. Enviou missionários para converter os anglo-saxões da Inglaterra ao cristianismo. Escreveu obras teológicas fundamentais, sendo reconhecido como doutor da Igreja. Papa Gregório I, em latim Gregorius I, originalmente Gregório Anício, conhecido como São Gregório, Gregório Magno ou Gregório, o Grande, foi o 64º Papa, entre 3 de setembro de 590 e sua morte, em 12 de março de 604. É conhecido principalmente por suas obras, mais numerosas que as de seus predecessores. Gregório é também conhecido como Gregório, o dialogador na ortodoxia por causa de seus diálogos, e é por isso que seu nome aparece em algumas obras listado como Gregório Dialogus. Foi o primeiro papa a ter sido monge antes do pontificado. Gregório é reconhecido como um doutor da Igreja, e um dos padres latinos.
É também venerado como santo por católicos, ortodoxos, anglicanos e alguns luteranos. Foi canonizado assim que morreu, por aclamação popular, como era o costume. O reformador protestante João Calvino admirava Gregório e declarou em seus Institutos que ele teria sido o último bom papa. 65º Papa Sabiniano, 604 a 606. Teve um pontificado impopular, pois aumentou os impostos sobre os grãos durante uma crise alimentar. Foi comparado negativamente a Gregório I, devido à sua gestão rígida e impessoal. Os lombardos, um dos chamados povos bárbaros, eram uma ameaça constante de invasão de Roma e ao cristianismo. Mas, passado o período mais intenso dessa ameaça, a Igreja dedicou-se a outras questões. A Igreja passou a vender os cereais de seu celeiro por preços muito mais altos do que os comumente praticados, e também deixou de distribuí-los gratuitamente, como fazia Gregório I. Essa situação rendeu ao Papa Sabiniano a fama de avarento. Sabiniano também tentou desacreditar Gregório I, motivado por ciúmes que tinha pelo prestígio de seu antecessor, que o acusou de fracassar em Constantinopla. Sua atitude só aumentou a antipatia do povo pelo Papa Sabiniano. Seu papado não tinha recursos financeiros suficientes, não podia distribuir comida como seu antecessor, e pouco podia fazer para combater a grande fome que atingiu a cidade romana em 605. Alguns dizem que foi um papa tomado pelo ódio, e que fracassou rapidamente. O Papa Sabiniano é o responsável por tornar obrigatório o uso dos sinos nas igrejas, para convocar os fiéis, para as missas, e para celebrações importantes. Ele também decretou que as igrejas deveriam manter as luzes sempre acesas. Sabiniano, contudo, teve um papado muito curto, faleceu no dia 22 de fevereiro de 606. 66º Papa Bonifácio III, 607. Obteve do imperador bizantino Focas o reconhecimento da primazia do bispo de Roma sobre todas as igrejas cristãs. Após assumir o cargo, o Papa Bonifácio III convocou um concílio em Roma, no qual proibiu que fosse discutida a sucessão de um papa que ainda estivesse vivo, sob pena de excomunhão. Ele também determinou que as medidas para eleger o sucessor só poderiam ser tomadas 3 dias depois do enterro do papa falecido. Ambas as iniciativas causaram grande impacto na eleição papal, mas, além disso, suas relações próximas com o imperador Focas foram fundamentais para que se restaurasse a ideia de que o apóstolo Pedro deveria ser a cabeça de todas as igrejas. Esta medida simbólica garantia ao bispo de Roma o título de bispo universal, superando outros religiosos que reclamavam essa identificação. Devido às importantes medidas do Papa Bonifácio III, alguns pesquisadores argumentavam que ele teria sido o efetivo fundador da Igreja Católica. Mas hoje entende-se que suas ações apenas reforçavam as medidas anteriores de Justiniano, o qual deu reconhecimento legal à primazia do pontificado romano. Liderou a Igreja por menos de um ano, pois faleceu no dia 12 de novembro de 607. Suas ações, contudo, deixaram um grande legado para a instituição religiosa, e certamente contribuíram para que a Igreja Católica ocupasse o lugar do fragmentado Império Romano, como principal detentora do poder político, na Idade Média. Seu papado foi curto, mas consolidou a autoridade do papado sobre a Igreja Oriental. 67º Papa Bonifácio IV, 608 a 615. Converteu o panteão de Roma em uma igreja cristã, dedicando-o à Virgem Maria e a todos os mártires. Apoiou os monges beneditinos e incentivou a organização dos mosteiros. No pontificado do Papa Gregório I, Bonifácio era diácono da Igreja de Roma e ocupava o cargo de dispensator, isto é, era o encarregado da administração do patrimônio. O pontificado de Bonifácio foi marcado por muito sofrimento em Roma, devido à fome, pestilência e inundações. Converteu o panteão de templo pagão em igreja dedicada à Virgem Maria e a todos os santos e mártires, salvando-o da destruição. Instituiu a festa de todos os santos em 1º de novembro. Morreu em 8 de maio de 615. O pontífice morreu em retiro monástico, tinha convertido a sua casa num mosteiro e foi sepultado no pórtico de São Pedro. Posteriormente, os seus restos mortais foram movidos por 3 vezes, no século XI ou XII, no século XIII, e finalmente de volta à Basílica de São Pedro,
em 21 de outubro de 1603. Bonifácio IV é venerado como santo em 8 de maio. 68º, Papa Adeodato I, 615 a 618. Governou durante tempos difíceis, mas manteve a ordem em Roma. Ele nasceu em Roma e era filho de um subdiácono. Ele serviu como padre por 40 anos antes de sua eleição, e foi o primeiro padre a ser eleito papa desde João II em 533. Adeodato representou a segunda onda de antigregorianos ao papado, a primeiro sendo de Sabiniano. Ele também reverteu a prática de seu antecessor Bonifácio IV de encher as fileiras administrativas papais com monges, recordando com o clero as posições originais, com cerca de 14 sacerdotes, as primeiras ordenações em Roma, desde o Papa Gregório. Segundo a tradição, ele foi o primeiro papa a utilizar selos de chumbo em documentos papais, que por sua vez vieram a ser chamado de bulas papais. Uma bula datada de seu reinado ainda está preservada. Nele observa-se o detalhe do bom pastor, que no meio de suas ovelhas, com as letras alfa e ômega abaixo, enquanto o verso contém a inscrição, Deus dedite papai. Em agosto de 618, um terremoto atingiu Roma, e mais tarde um surto de lepra. Adeodato liderou esforços para cuidar de pobres e doentes. Ele morreu em 8 de novembro de 618. Houve uma vaga de 1 ano, 1 mês e 16 dias antes de seu sucessor papal ser consagrado. Sua festa ocorre em 8 de novembro. Ele também é um santo da Igreja Ortodoxa como um dos papas ortodoxos de Roma, pré-cisma. 69º, Papa Bonifácio V, 619 a 625. Eleito em 23 de dezembro de 619, quase um ano após a morte de Adeodato, pois Roma estava demasiado ocupada a defender-se do exarca de Ravenna Eleutério. O seu pontificado atravessou uma época de contínuas lutas pela coroa da Itália. Instituiu a imunidade do asilo para as pessoas perseguidas que buscassem santuário nas igrejas. Esforçou-se na difusão do cristianismo na Inglaterra. Definiu regras sobre o asilo eclesiástico, garantindo que criminosos pudessem buscar refúgio em igrejas. Apoiou a evangelização da Inglaterra, enviando missionários a diversos territórios pagãos. Morreu em 25 de outubro de 625. 70º, Papa Honório I, 625 a 638. Governou por 13 anos, e teve um papel fundamental na expansão do cristianismo entre os anglo-saxões. Seu legado foi manchado posteriormente por ter se aproximado do monotelismo, uma doutrina herética, que afirmava que Cristo tinha apenas uma vontade. No entanto, seu pontificado foi crucial para a organização administrativa da Igreja. Papa Honório I nasceu em Capua, eleito 70º Papa em 27 de outubro de 625. Tinha sido discípulo de São Gregório Magno. Durante o seu pontificado impulsou a evangelização de Inglaterra, procurando a integração dos monotelitas na Igreja, heresia que negava uma vontade humana em Cristo, mantendo somente a divina, a qual ele não combateu, inclusive aprovando a ectesis de Sérgio I de Constantinopla. Isso o fez ser condenado pelo Papa Leão II. Instituiu a festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro. Sanou as questões da Igreja no Oriente, e o cisma de